nascer de dentro para o mundo. 5 histórias, 5 caminhos ao encontro das nossas emoções. Pensar sobre o que sentimos, dar espaço e voz ao que se passa dentro de cada um de nós. Vamos reforçar a capacidade de nos entendermos e relacionarmos. Nesta oficina apresentamos as histórias como um espaço privilegiado para as nossas emoções, promovendo a relação com o outro. De que forma pode uma história ajudar-nos a ultrapassar o medo? Será possível que um livro nos mostre caminhos de saída para a nossa raiva? Vamos juntos descobrir que sim. São todos os meus preferidos. Era uma vez uma mãe ursa, um pai urso e 3 bebés ursos. Um primeiro bebé urso, uma segunda bebé ursa e um terceiro bebé urso. Quando os iam deitar à noite, a mãe ou o pai diziam-lhes sempre a mesma coisa. Vocês são os bebés ursos mais lindos do mundo inteiro. Uma noite, depois de a mamã ursa os ter ido deitar e depois de lhes dizer vocês são os bebés ursos mais lindos do mundo inteiro, os bebés ursos puseram-se a magicar. Mas como é que sabes? Perguntaram eles à mamã ursa. Como é que sabes que nós somos os bebés ursos mais lindos do mundo inteiro? Porque o pai me disse, respondeu a mamã ursa. Quando o pai vos viu na noite em que vocês nasceram, ele disse, e lembro-me muito bem, ele disse assim: são os bebés ursos mais bonitos que eu já vi. São os bebés ursos mais bonitos que já se viu. Era uma boa resposta. Os 3 bebés ursos deitaram-se a dormir todos contentes. Mas um dia, o primeiro bebé urso pôs-se a pensar. Os outros 2 ursinhos seriam melhores do que ele? Os outros 2 tinham manchas e ele não. Se calhar a mãe gostava mesmo de manchas. E a segunda ursinha pôs-se a pensar. Se calhar o pai gosta mais dos outros 2. Os outros 2 eram meninos e ela não. E o terceiro ursinho ficou preocupado. Ele era o mais pequenino. Todos eram maiores do que ele. Por isso, nessa noite os 3 ursinhos perguntaram ao papá urso: mas qual de nós é que tu gostas mais? Qual é o teu preferido? Não podemos ser todos o melhor. Ah, isso é que podem, disse o papá urso. Eu sei que podem, porque eu vi a mãe dizer. Quando ela te viu, e o papá urso pegou no primeiro ursinho e deu-lhe um abraço, disse assim: é o primeiro ursinho mais perfeito que já se viu. Mesmo sem manchas? As manchas não importam nada, respondeu o pai enquanto o deitava. E quando a mãe te viu, e o papá urso pegou na segunda ursinha, ela disse assim: é a segunda ursinha mais perfeita que já se viu. Mesmo sem ser um menino? Menino ou menina? Não faz diferença nenhuma, disse o pai e deu-lhe um beijinho. E quando a mãe te viu, e o papá urso agarrou no último ursinho, ela disse assim: é o terceiro ursinho mais perfeito que já se viu. Mesmo sendo o mais pequenino? Pequenino ou grande, gostamos de vocês todos por igual. Ora, aí está. 3 preferidos. São todos os meus preferidos. E os melhores ursinhos do mundo inteiro adormeceram todos felizes. Porque esta também era uma boa resposta. Os ciúmes entre irmãos, as dúvidas sobre o nosso valor individual, a tentação da comparação ao outro, a necessidade de validação, de valorização, a construção da autoestima. Neste livro, a mãe e o pai ursos vão afirmando o seu amor a cada filho, realçando aquilo que eles têm de único, de genuíno, de característico. E nós? O que é que nos caracteriza? O que é que nos identifica e o que é que faz de nós aquilo que nós somos? Nesta atividade, propomos a construção de um cartão de identidade.
onde se reúnam algumas das características que fazem de nós aquilo que nós somos, como por exemplo a nossa refeição preferida, uma paixão conhecida, algo que não apreciamos de todo, ou aquelas nuances de personalidade que são muito vincadas, uma frase tipo, uma situação que todos se lembrem. Este exercício é ótimo para nos conhecermos melhores uns aos outros, mas também para nos conhecermos a nós próprios. E aqui nós propomos uma variante. Podemos fazer cartões com outros elementos da família, mesmo que não estejam presentes. Fazer dos avós, dos primos, dos tios e, numa próxima reunião familiar, preparar um jogo em que se retiram os cartões e se tenta adivinhar quem é quem. Podem também fazer mímica a imitar essa pessoa, cantar ou encontrar uma forma de explicar quem é aquele elemento da família. Divirtam-se. Quando a mãe grita. Hoje de manhã, a minha mãe gritou comigo e eu fiquei desfeito. A minha cabeça voou para junto das estrelas. O meu corpo perdeu-se por entre as ondas do mar. As minhas asas voaram e só pararam na selva. O meu bico foi parar ao cimo de um monte. A minha cauda ficou perdida no meio da cidade. As minhas patas primeiro ficaram paralisadas, mas depois começaram a correr sem parar. Eu queria encontrar-me, mas os olhos estavam perdidos no universo. Queria pedir socorro, mas o meu bico continuava no meio dos montes. Queria esvoaçar, mas as asas continuavam perdidas no meio da selva. As patas estavam já tão cansadas que pararam para descansar no deserto, para aproveitarem o fresco de uma grande sombra que por ali passava. A mãe, depois de ter gritado, tinha ido ao encontro de cada parte de mim e, com paciência, linha e agulha, já tinha unido quase todas. Só faltavam as patas. Desculpa, disse por fim a mãe que tinha gritado. A mãe grita, a mãe falha e faz aquilo que não queria. O pai também e os filhos. Mas também pedem desculpa e consertam a situação com amor, carinho e, neste caso, com tecidos, agulha e linhas. Quantas vezes nos zangamos e dizemos coisas que não queríamos e depois lá encontramos as palavras certas que queremos dizer. Vamos escrever essas palavras e frases em pedaços de tecido. Desculpa, aceita o meu abraço, um beijinho. Vou tentar não repetir. Não queria magoar-te. Foi sem querer. Não pensei bem. Reunimos numa caixa ou num frasco os vários tecidos e colocamos linhas e agulhas. Guardamos a caixinha e na próxima vez que nos zangarmos, vamos usá-la para pedir desculpa. Vamos nos juntar e vamos cozer os pedaços de tecido enquanto conversamos sobre aquilo que aconteceu. 1 milhão de borboletas. A primeira vez que Nélio as viu foi durante a noite, a voarem à volta da sua cabeça. 1 milhão de borboletas. Nélio viu borboletas douradas, às riscas, com asas em forma de bandeira, com desenhos de olhos, com pérolas em fundo azul, com estrelas, borboletas rodopiantes e saltitantes, reluzentes e flutuantes, borboletas com vírgulas, pontos e até traços, com pintas de joaninha, borboletas oscilantes, borboletas com pétalas de flor ou velas de barco em vez de asas, com abas, com bandeiras, borboletas envergonhadas, exploradoras e descobridoras, e até uma borboleta do Musmenistão. Na manhã seguinte, Nélio perguntou aos seus pais: viram as borboletas ontem à noite? Os pais de Nélio deixaram cair tudo o que tinham em mãos. Surpreendidos, ficaram a olhar para Nélio com um ar sério e disseram: não, não vimos nada. Tens a certeza? Borboletas? Ontem à noite?
Tão cedo? Nélios respondeu: sim. Então o pai e a mãe de Nélios acenaram com a cabeça um para o outro e disseram: ó querido, tão crescido que estás. Chegou a hora. Chegou a hora? A hora para quê? Pensou Nélios. Mas os seus pais desapareceram, voltando logo de seguida com um pequeno saco de campanha, dizendo: toma, comida e bebida para a viagem. Tens de partir. O quê? Respondeu Nélios. Para onde? Vais ter de descobrir por ti próprio, disseram os pais. Mas eu não quero partir. E quando é que voltarei? Mais uma vez os pais de Nélios responderam: vais ter de descobrir por ti próprio. E levaram Nélios até ao caminho que ia dar à floresta. Entre soluços e a enxugarem os olhos, disseram-lhe: só queremos o melhor para ti. O melhor. E Nélios lá partiu, sem perceber porque é que estava a viajar e sem saber para onde ia, mas olha, as borboletas outra vez. Elas voavam devagar, à sua frente, e não era nada difícil acompanhá-las. Nélios encontrou um pequeno grupo de gatos selvagens. Os gatos estavam a beliscar os narizes, a morder as caudas uns aos outros e a saltar para cima uns dos outros. Assim que viram o Nélios, disseram: olá! Olá, respondeu Nélios a apontar para cima. São bonitas, não são? São as minhas borboletas. Os pequenos gatos selvagens desataram a rir às gargalhadas. Que borboletas! Nélios olhou para cima e não viu nada. Os gatos gritaram: queres brincar à apanhada? Ficamos nós! Nélios ainda acenou que sim com a cabeça. Claro que queria brincar à apanhada, queria sempre. Mas para sua grande surpresa disse: não. Não, disse lentamente. Acho que tenho que ir. Bah! Disseram os pequenos gatos selvagens e fugiram. Mas já longe Nélios ainda os conseguia ouvir a gritarem: voa! Voa, borboleta! E a rirem às gargalhadas enquanto se afastavam. Assim que os pequenos gatos selvagens desapareceram da floresta, Nélios viu as borboletas outra vez. Mas estranho, estranho, estranho. Assim que o velho alce se aproximou, elas desapareceram. Oh, sim, borboletas, disse o velho alce muito excitado. Eram lindas. Eu já as vi, mas foi há muito tempo. Podias recordar-me como é que elas eram? Nélios começou a descrever e o velho alce fechou os olhos. Disse. Que maravilha! Que raro! Sorriu e olhou para Nélios fixamente. Diverte-te muito. Nunca te esqueças de nada e segue-as sempre. Mas segui-las para onde? Perguntou Nélios. Oh! Disse o velho alce. Sempre em frente. Sempre em frente. 1.000.000 de borboletas dançou à volta de Nélios e era primavera e verão ao mesmo tempo, durante o caminho pelos campos, montes e ao longo do rio. Nélios dizia a quem encontrava no caminho: olá, tenho borboletas à minha volta. Bem, agora já não. Os veados sorriram-lhe gentilmente, olharam um para o outro e disseram: nós sabemos o que isso é. E as cotovias, e o senhor e a senhora javali, e os dóceis pónias, e até os servos cavalos de feira disseram todos: nós sabemos o que isso é. A garça azul tentou explicar a Nélios: alguns são novos demais, só mais tarde é que vêm as borboletas. Outros já viram as borboletas há muito tempo, ou há pouco tempo, mas tu estás a vê-las agora, por isso vai que se faz tarde. E o meu pai e a minha mãe? Perguntou Nélios. Será que os vou voltar a ver? Mandaram-me embora sem me explicar nada. Uma atitude muito sensata, disse a garça azul.
E claro que vais voltar a ver os teus pais, por isso vai. Vai que se faz tarde. Nélios já estava a ficar habituado. Se encontrava alguém, as borboletas desapareciam. Se estava sozinho, as borboletas voltavam. As borboletas indicavam o caminho ao Nélios, que tentava divertir-se com as asas de diamante e de fogo cintilantes e flamejantes. Mas perguntava-se, será que tenho de as seguir para sempre? E para onde é que vamos? No momento em que pensava isto, Nélios avistou uma pequena ponte. E na ponte, Nélios avistou um trilho. E nesse trilho, Nélios viu uma menina. E por cima da cabeça da menina, Nélios viu borboletas. Borboletas princesa, duquesa, pequena imperatriz, fritilárias, borboletas com anéis, borboletas pequenos dedos, borboletas surpresa, borboletas cantoras a cantarem algo que mais parecia hip hip, ou hurra, ou parabéns a você. E até uma borboleta, uma pequena borboleta do Mosmenistão. Nélios olhou para as suas borboletas. Oh! Ainda lá estavam. Não tinham desaparecido. E foi então que Nélios percebeu porque é que tinha feito a viagem e percorrido todo aquele caminho até chegar ali. E tinha descoberto por si próprio. Assim, começou a correr para a pequena ponte. E a menina virou-se para o Nélios e sorriu. E ali ficaram. Nélios e a menina. E o que era suposto acontecer agora? Nélios não sabia. Então ele disse uma coisa que mais lhe parecia uma tolice. Olha, 1 milhão. A menina riu-se e as borboletas à sua volta rodopiaram no ar ao ritmo do seu riso. Nélios apontou para cima e disse: não, 2 milhões. A menina riu-se ainda mais alto e de repente aproximou-se. E de repente colocou a sua mão na barriga de Nélios. Nélios ficou tão assustado que só conseguiu pensar numa coisa: fugir. Ei! Chamou a menina. O que é que estás a fazer? O que é que tens? Socorro! Gritou Nélios. Socorro! Socorro! As borboletas foram parar à minha barriga? Como é que foram lá parar? Engoli-as! Engoli as borboletas! Mas claro que não. Claro que Nélios não tinha engolido as borboletas. Aquela sensação de cócegas na barriga tinha uma razão completamente diferente. E ela estava a descobrir por si própria o que era. A menina colocou a mão na sua barriga outra vez. E Nélios, por sua vez, colocou a mão na barriga da menina. E ela aproximou-se de Nélios. E Nélios aproximou-se da menina. E tudo aconteceu como devia ter acontecido. E as borboletas flutuaram no ar por cima de Nélios e da menina, em nuvens de 1 milhão. E voaram cada vez mais alto à procura de outros meninos, à procura de outras meninas, à procura de todos os que estavam quase no tempo das borboletas. Este livro é um instrumento valioso para abordar o sentimento mais bonito do mundo, o amor. O amor que se encontra, o amor que se deixa sentir. Há alturas em que temos que avançar sozinhos. Há fases do crescimento que nos surpreendem, que só compreendemos quando as atravessamos, quando as vivemos. Falar sobre o que sentimos, sobre a beleza dos sentimentos, sobre a importância de deixar crescer. A nossa proposta, conversar, falar sobre este tema, centrando a abordagem nos personagens da história. Colocar perguntas. O que é que achas que aconteceu ao Nélios? Por que será que ele se assustou quando sentiu as borboletas a esvoaçar dentro da barriga? Será que os pais do Nélios fizeram bem em mandá-lo assim sozinho, sem saber para onde ele ia? Alguns personagens da história nunca tinham visto as borboletas. Por que será? Pode ser conduzida sempre com esta abordagem poética, prolongando a linguagem do próprio livro.
A nossa proposta é que procurem em conjunto técnicas para a criação de borboletas, para desenhar, para pintar, para recortar. Qualquer pesquisa rápida conseguem encontrar muita coisa. Escolham de acordo com o material que têm já disponível em casa, tentem reutilizar materiais, ver o que é que têm e adequem especialmente às capacidades e à faixa etária das crianças. Criem o vosso milhão de borboletas e depois guardem-nas numa caixa ou num frasco unidas por uma linha, uma corrente de borboletas ou uma espécie de um móvel para pendurar. Combinem guardar no quarto da criança essa caixa ou esse frasco bem identificado e que sirva para, no dia em que a criança sentir borboletas na barriga, tire a corrente das borboletas de dentro da caixa ou do frasco e as pendure. E assim podem assinalar juntos esse dia tão importante em que o vosso filho se apaixonou. O sorriso de Daniela. Daniela saiu cedo de casa. Naquela manhã, o ar cheirava a festa. O céu estava muito azul e o sol grande e redondo dava-lhe os bons dias lá no alto. Daniela sorriu. E o sorriso de Daniela voou e voou e foi pousar no coração de Roberta como um beija-flor na primavera. Roberta, uma hipopótama bochechuda e gorducha, estava desanimada e cabisbaixa. Tinha acabado de olhar-se ao espelho e não tinha gostado nada do que tinha visto. Queria ser magra e esbelta como a gazela. Por isso estava em dieta. E como não comia, ficava mal-humorada. Assim, Roberta passou o dia morta de fome, resingando, até que foi surpreendida pelo sorriso de Daniela. Nesse momento, a cabeça encheu-se-lhe de sinos e os pensamentos ficaram alvoroçados. Roberta foi a correr procurar a pastelaria mais próxima. Comprou uma tarte de merengue, branca e redonda como a lua cheia, e comeu-a inteira, ela, sozinha. Regalou-se. Que bem que se sentia. Ao sair, olhou-se na vitrine e pela primeira vez gostou do que viu. Roberta, estás divina, disse. Ele ficou, olhando-se de frente e de trás durante mais de um quarto de hora. Depois voltou para casa, maneando o seu enorme rabo de hipopótama e sorrindo. O sorriso de Roberta voou e voou e foi pousar no coração de Aniceto como uma borboleta colorida. Aniceto era um chimpanzé impertinente e resmungão. Tinha acabado de fazer 90 anos e o reumatismo punha-o irritadiço. Àquela hora da manhã, Aniceto dava o seu passeio diário e refilava porque tinha pisado um cocó de rinoceronte. Quando o sorriso de Roberta se lhe colou nas entranhas e começou a fazer cócegas por dentro. Aniceto sentiu-se tão novo que até se esqueceu do reumatismo. Lembrou-se logo da sua querida Leonor, a macaca do seu coração. Comprou um ramo de flores, o mais bonito que encontrou, e pôs-lhe um cartão que dizia: para a Leonor, a luz da minha vida. Ao sair da florista, Aniceto sorriu. E o sorriso de Aniceto voou e voou e foi pousar no coração de Camila como um raio de sol. Camila era uma elefante cinzenta que vestia cinzento, ia para um emprego cinzento, num carro cinzento, com uma expressão cinzenta na cara. Aborreço-me tanto, lamentava-se Camila, porque todos os dias fazia as mesmas coisas às mesmas horas. Na sua vida não haviam surpresas. Até que ao parar no semáforo, o sorriso de Aniceto entrou pela janela do seu carro, cinzento, e pôs tudo de pernas para o ar. Camila sentiu que um arco-íris lhe invadia o corpo e ficou com uma vontade enorme de cantar e dançar. Sem pensar duas vezes, trocou o seu fato cinzento por roupas divertidas e multicolores, o seu carro cinzento por uma bicicleta amarela, o seu trabalho cinzento por uma mochila e um passaporte para dar a volta ao mundo, e a sua expressão cinzenta por um sorriso radiante e luminoso. O
O sorriso de Camila voou e voou. E foi pousar no coração de Avelina, como uma chuvada em maio. Avelina, a avestruz, tinha acordado com os pés de fora. A sua tartaruga Nana mais uma vez tinha feito xixi no tapete da sala. Já não suportava mais aquilo. Nessa mesma manhã ia levá-la ao asilo das tartarugas. A Nana já estava muito velhinha e só dava problemas. Para mais, uma avestruz importante como ela estava sempre muito atarefada e não podia perder tempo com uma tartaruga velha. Não tinha outro remédio senão desfazer-se dela. Já ia com a Nana nos braços, a caminho do asilo, quando em plena rua, o sorriso de Camila a apanhou e encheu de luz. Uma luz branca e brilhante que a fez ver tudo mais claro. Avelina olhou para a sua tartaruga e os seus olhos tristes e bondosos inundaram-na de ternura. Então, mudou de opinião. Entrou numa chapelaria, comprou um chapéu mais extravagante e alegre para a Nana. Juntas voltaram para casa. No caminho, a avestruz disse gritando: "As tarefas importantes que vão à fava", disse. O sorriso de Avelina voou e voou e foi pousar no coração de Marcial como uma carícia de verão. Marcial era um chacal baixinho, bigodudo e fanfarrão, general do exército do país posse-tudo. Possuía os melhores aviões, as bombas mais potentes e os mísseis mais eficazes. Por isso, Marcial tinha sempre razão. Ou era o que ele pensava. E quem seria valente a atrever-se a dizer o contrário? Mas apesar de tudo, estava triste. Muito triste. As armas davam-lhe poder, mas não lhe davam alegria. Numa manhã de abril, enquanto desfilava com o seu exército, o sorriso de Camila penetrou-lhe como uma bala no coração. Ele voou ao céu e deixou-o tocar nas nuvens com a ponta dos dedos. Perante a surpresa de todos, Marcial abandonou o tanque, rapou o bigode e dedicou-se a partir desse momento a cultivar orquídeas e a sorrir o dia todo. E o sorriso de Marcial voou e voou e foi pousar no coração de Daniela, como um beija-flor na primavera, uma borboleta colorida, um raio de sol, uma chuvada em maio ou uma carícia do vento. Quantas vezes percebemos que conseguimos influenciar os que estão à nossa volta? Que o nosso humor, seja ele bom ou mau, é contagioso. E que ele também pode mudar se encontrarmos alguma forma e alguma coisa que nos faça sentir bem, rir, lembrar algo de bom, algo mesmo bom. A nossa proposta é criar o pote do bom humor. Vamos escrever em papéis pequenas histórias que se passaram em família ou com os amigos e com as quais nos divertimos muito. Vamos escrever piadas. Vamos tomar nota daquelas frases especiais que o avô ou a avó dizem sempre. Vamos relembrar as palavras trocadas, as frases engraçadas que cada um dizia em pequenino. Depois, dobramos os papelinhos e colocamos dentro do frasco. Escrevemos por fora SOS Bom Humor. Colocamos em local acessível e utilizamos sempre que necessário. O coelho que sabia ouvir. Um dia, o Tito decidiu que ia construir algo. Tinha que ser algo novo, algo especial, algo realmente incrível. E o Tito estava mesmo orgulhoso. Foi então que, de repente, veio tudo abaixo. O galo foi o primeiro a reparar. Que pena, lamento muito. Vamos falar sobre isso. Mas o Tito não queria falar. Por isso, o galo foi-se embora. A seguir apareceu o urso. Que coisa terrível! Aposto que estás muito zangado. Podemos gritar juntos. Mas o Tito não queria gritar. Por isso,
o urso foi-se embora. O elefante parecia saber o que fazer. Eu arranjo isto, só tens que te lembrar exatamente como estava no início. Mas o Tito não se queria lembrar de nada. Por isso, o elefante também se foi embora. Um por um, vieram todos. A hiena... Vamos rir-nos disto! A avestruz... Podemos esconder-nos e fazer de conta que não se passou nada. O canguru... Ai, 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 que confusão! Vamos deitar isto fora. E a cobra... Vamos estragar a brincadeira à outra pessoa? Vamos! Só que o Tito não queria fazer nada daquilo. Por isso, foram-se todos embora. E o Tito ficou sozinho. Com tanto silêncio, o Tito nem reparou no coelho. Ele aproximou-se. Estava cada vez mais perto. Até que o Tito pôde sentir o calor da sua presença. Sentados e em silêncio, ali permaneceram os dois, até que o Tito pediu: por favor, fica aqui comigo. E o coelho ouviu. O coelho ouviu enquanto o Tito falou. O coelho ouviu enquanto o Tito gritou. O coelho ouviu enquanto o Tito se lembrava e ria. O coelho ouviu enquanto o Tito dizia que ia esconder-se, deitar tudo fora, estragar a brincadeira a alguém. O coelho ficou sempre ali, bem perto do Tito. E quando chegou o momento certo, o coelho ouviu o Tito fazer grandes planos. Ia construir tudo outra vez. Mal posso esperar! Vai ser incrível! Tal como na história, a nossa proposta é alimentar o silêncio. Tantas vezes, na urgência de ajudar, criamos um discurso que ninguém quer ouvir. Apresentamos soluções que ninguém nos pediu e ainda nos aborrecemos porque não as aceitam. Praticar a escuta ativa é uma forma de expressar amor, dar espaço à liberdade individual e mostrar respeito pelo outro. Nascemos com 2 ouvidos e apenas uma boca. A natureza mostra aqui que a escuta é 2 vezes mais importante que a fala. Perante um conflito, uma zanga, um medo, uma resistência ou incapacidade, vamos tentar promover um espaço de conforto, de amor, de segurança. Vamos evitar dar opiniões. Vamos sorrir, abraçar e dar afeto. Dar espaço ao silêncio. Aguardar pacientemente que o diálogo surja e aí escutar ativamente, fazendo perguntas realmente focadas no que nos estão a dizer, naquela situação. Vamos evitar fazer suposições ou juízos de valor. Vamos evitar querer ter razão, porque nem tudo precisa de resposta.